Bom, gente, então vamos lá para a nossa segunda parte. Na aula passada, no nosso ponto passado, nós falamos sobre o Pentateuco. Foi o que nós falamos da vez passada. O que eu quero esclarecer para vocês nesse momento? Embora a gente tenha uma divisão estrutural dos livros, como nós já falamos para vocês, não só livro por livro, recebendo cada um seu nome, mas grupos de livros também. É uma divisão, se nós formos falar assim, qual a finalidade dessas divisões? Ela tem algum sentido cronológico? Olha, não exatamente. Ela tem algum sentido teológico? Olha, também é difícil dizer que há um sentido teológico. Ela tem um sentido cultural, pelo menos essa divisão que nós usamos dentro do cristianismo, eu não vejo uma lógica para esse tipo de divisão. Só que é o seguinte, as pessoas acostumaram, dividiram esses livros, o Pentateuco tem uma lógica, porque ela segue a mesma lógica da Torá, mas quando você chega nos livros históricos, você já começa a mudar. Porque, por exemplo, você vai ver Samuel, Josué, que não está entre livros históricos. Não é considerado livro histórico no sentido que nós entendemos como livro histórico. Mas eles entram lá na Bíblia hebraica como profetas anteriores. Então, assim, lá eles colocam profetas anteriores porque dá a ideia de que os autores tenham sido profetas. Agora é difícil dizer assim, os livros eles seguem uma determinada ordem porque eles acompanham um dado cronológico. É difícil dizer que esse dado cronológico tem uma aproximação cronológica, até tem. Porque nós vamos ver os primeiros passos, por exemplo, judeus, no Pentateuco. Está logo lá no começo, é claro. Exceto os primeiros capítulos de Gênesis, que são mais reflexão da tradição oral. São colocados lá porque falam das origens. Mas do capítulo 12 em diante, é que começa, capítulo 11 e 12, começa a história dos patriarcas. Então, você consegue colocar um paralelo com a história geral. Os patriarcas citam reis, citam lugares, que na história geral também você vai encontrar. As datas é que não batem muito bem, uma com a outra, mas justifica-se pelo problema histórico que quase todos os livros antigos possuem. Então, você pega livros antigos, as datas elas não têm muitas garantias de exatidão. Tem aproximações. Cerca de tantos anos, cerca de tantos séculos. As pessoas não se arriscam a dar datas com precisão de documentos anteriores ao século V, século IV a.C. Porque as datas, elas realmente não batem exatamente. Então, tem uma certa ideia cronológica por trás? Tem, mas não muito precisa. Por exemplo, se você pega o texto do Pentateuco, não é história, não é considerado livros históricos. O Pentateuco está lá, o texto vigente, mas do capítulo 11 para 12, começa a falar da história dos patriarcas. Então, é uma agente da história. É história. Se você pega Êxodo, é história, mas ele não entra na categoria de livros históricos, nem para nós e nem tampouco na Bíblia hebraica. Então nós temos aqui, se nós tivéssemos que juntar a história de Israel, não dá para dizer que a história de Israel ela está constada ou ela está associada única e exclusivamente nos livros históricos, segundo a divisão de livros por categoria que nós, no cristianismo usamos. Mas
porque muita gente adora decorar o livro da Bíblia, né? Falar o livro da Bíblia de cor. Essa é uma maneira de facilitar, por exemplo, os decoradores ali. Pentateuco, são 5 livros. Decoram 5 livros. Depois os livros históricos. Aí decoram os livros históricos. Eu não vejo assim uma coisa. É útil. Conhecer os livros da Bíblia é útil. Os nomes dele é útil, Mas e daí? E depois que você sabe os nomes dos livros? Saber só os nomes do livro não é suficiente. Então, nós vamos ver agora uma outra questão que envolve a questão da divisão dos livros por categoria. O problema de, primeiro, ser considerados históricos, mas nem toda história fecha. Se você for pegar livros dos profetas, por exemplo, muitos eventos que estão nos livros dos profetas não estão exatamente distribuídos como estão nos livros de Samuel, de Reis, de Crônicas. Então não estão muito bem associados um ao outro. Pelo menos em termos de cadeia e sequência de eventos. O importante na hora de você fazer estudos ou fazer algum trabalho é pegar um livro de história dos judeus, dos hebreus, seja ele do Flávio José, que é o mais popular, mas não é o melhor, não necessariamente é o melhor, mas tem o Herbert Donner, tem o Gunkel, tem o Kimmel, esses caras que, de certa forma, fazem uma análise e um trabalho em torno da história. O Herbert Donner, para mim, é um dos melhores para trabalhar, porque ele faz uma análise histórica interessante. E ele tem menos limites do que o Flávio José. O Flávio José, porque ganhou a tradição aí da igreja e tal, e muita gente faz a leitura. Também pode ler, pode, mas não é o melhor. É um livro bom, mas não é o melhor. Então, você pode pegar um livro desse, fazer uma leitura histórica nesse livro e colocar em paralelo com os textos da Bíblia. Se você quiser compreender a história dos hebreus e compreender os eventos bíblicos relatados na história lá e a relação com os eventos ocorrendo em cada momento desses livros. Lembrando, mais um detalhe, que esses livros, vou ter juízo, né? Esses livros, eles foram escritos, alguns, junto com os outros, temos assim, no mesmo momento histórico, outros foram fragmentos escritos num momento, fragmentos escritos em outros, depois foram juntados. Tanto é que quando nós falamos aqui, aí nós vamos pegar o quadro aqui, essa relação que eu passei para vocês e vamos ler aí. Quando que é a redação final de cada obra dessa? Aí você vai ver que a redação final da maioria dos livros, está perto do século, está entre o século 7 e 5 a.C. E existe uma explicação para isso. Por que a redação final? É quando os últimos fragmentos, os últimos documentos, os últimos testemunhos foram juntados e colocados para formar uma cadeia de história. Olha só, os livros, quando eles foram escritos, quando eles foram terminados, eles não tinham nomes. Os nomes vão aparecer depois. Então você escreve um texto em rolos, vários rolos, junta tradições em vários rolos. E cada um desses rolos depois vão assumir nomes dados por uma tradição. Depois eles vão formar um cano. E nós vamos explicar como funciona essa questão do cano num outro momento. Tranquilo?
Entenderam? Então, olha só. Pode ser que Josué, Samuel, esses livros, enquanto um grupo trabalhava Samuel, o outro grupo estava trabalhando Josué. No mesmo ano ou no mesmo século. Daí, o grande problema, quando você, por exemplo, vai trabalhar em seminários ou em disciplinas, já reuni com alguns professores aqui, eu já conversei com eles sobre isso, já conversei com o Antônio sobre isso, que são os dois professores da área de Antigo Testamento. Conversei com eles para falar, nós temos um problema nas disciplinas de Antigo Testamento 1 e 2, assim como também disciplinar de Novo Testamento. Que problema é esse? Que quando os professores vêm dar aula sobre o Antigo Testamento 1 e 2, eles dão aula, por exemplo, vamos trabalhar o Gênesis. Aí você trabalha o Gênesis, terminou o Gênesis, agora vamos trabalhar o Êxodo. Qual é o problema de você trabalhar esses livros na sequência que eles estão aí? É ignorar que eles não necessariamente foram escritos um após o outro. E um outro problema é que, se eles são escritos, embora tratando de coisas antigas, em datas posteriores, a linguagem usada para a produção daquele material é uma linguagem sincretizada com uma linguagem moderna, se comparada aos eventos a qual o texto se refere. Lembra do problema que nós falamos da arca e dos animais puros e impuros, que teoricamente se refere a um evento primário, originário, antigo, onde ninguém estava lá para registrar ou escrever ou relatar os eventos tornados fato, e é escrito depois, e tem-se uma noção muito clara de que é um animal puro e um animal impuro. Se é uma lei posterior que determina isso, é possível que, no momento em que esse material tenha sido escrito, eles fazem referência a elementos da lei que não estavam presentes no momento do evento. Então é um problema você trabalhar documentos considerando que eles relatam fatos num enredo histórico que na verdade não aconteceu. Esse enredo histórico. Não que o fato não tenha acontecido, que o evento não tenha acontecido, mas não tenha acontecido daquele jeito porque ele não foi registrado naquele momento. Então, há uma interferência temporal e de linguagem para registrar eventos antigos. Uma série de teóricos que falam de linguagem que registra fatos históricos vão deixar claro: voltar na história é impossível se você não voltar a partir de onde você está, usando a sua linguagem atual para compreender a história antiga. Bom, isso é teoria da história. Reconstruir a história, de fato, muita gente acha impossível. Mas por quê? Porque você não está lá registrando o evento, mas quer voltar a ele. Como você volta a um lugar ou a um evento que você não presenciou? Você usa a memória, você usa documentos, você usa artefatos. E interpreta esses fatos, esses artefatos, essas imagens, com seu conhecimento atual. Isso pode interferir no fato antigo, ou no conhecimento sobre o fato antigo. Uma teoria da história vai falar sobre isso. O Riquet fala sobre isso. Buber, Buber, não me lembro bem, mas é um nome parecido também, comenta alguma coisa sobre isso.
Bom, o Heidegger, de certa forma, também, no existencialismo, ele vai falar alguma coisa sobre isso aí, quando ele fala, na verdade, tudo é uma linguagem. Você expressa por linguagem. Mas isso é uma coisa da filosofia. Então, olha só. Esse é um complicador no estudo histórico, quando você considera livros históricos. É um complicador essa análise que faz do livro histórico. Mas essa divisão, ela é má. Ela é só um mapa, para, de certa forma, te localizar no encontro de determinados livros, de determinados outros, de determinados assuntos. Auxilia, de certa forma, mas não é uma garantia do processo de interpretação desse livro. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada em cada um desses livros e aí eu vou falar para vocês, comentando aí na relação desse quadro aí, data e conteúdo, como cada um deles desenvolve e coloca os assuntos. Então vamos lá. Então vejam bem, vamos olhar aí o primeiro livro aí, nessa categoria dos livros históricos segundo a nossa divisão. E algumas observações também vou colocar aí, quando nós falamos da relação entre o texto na Bíblia hebraica e o nome lá, e também em Bíblias católicas, né, que são usadas da tradição católica aí. O livro de Josué. O livro de Josué, ele é composto de 24 capítulos. E aí a gente pode dividir esses 24 capítulos em 3 partes. A primeira parte está aí. Preparativos para a conquista. Aí tem a passagem dos espiões de Jacó, a passagem pelo Jordão, a conquista de Jericó, de Ai, e vai até o capítulo 12, quer dizer, do capítulo 1 até o capítulo 12. Então vamos lá, a segunda divisão, segunda parte aí dessa divisão, é a divisão da Terra Prometida entre as tribos. Aí ela envolve o capítulo 13 até o capítulo 21. A terceira parte são os últimos atos de Josué, a Assembleia de Siquém e a despedida e a morte de Josué. E aí vai do capítulo 22 até o capítulo 24. E a redação final de Josué é por volta do século 6 a.C. Olha aí. Século 6 a.C. Então, olha só, se nós fôssemos pensar em eventos, nós estaremos falando perto do século 13 a.C. Estão entendendo como é que olha só, você fala assim, mas Bel, essa questão das datas aí, de redação final do século 6, mas onde a gente encontra esses dados? Primeiro, tem uma referência aí no texto, no livro, vocês vão olhar. Fora essa referência, vocês podem depois olhar lá no final algumas obras lá. Tem um texto da Comissão Laica, que é o Vademecum do Texto Sagrado. O Vademecum da Bíblia, né, para estudo da Bíblia, que é escrita por uma comissão laica. Vocês podem olhar o texto do Schreiner, Joseph Schreiner, Palavra e Mensagem do Antigo Testamento, também vocês vão achar lá a datação. Por que redação final? Uma série de documentos ou fragmentos escritos em tempos anteriores. A redação final, quer dizer, pequenos fragmentos que ainda não tinham sido incluídos e os ajustes de sincronia que o texto foi feito. Então, concluiu-se ali, no século VI, perto daquilo ali. Como que se descobre a data? Fazendo avaliações de documentos encontrados, de referências no texto, de citação de eventos que ocorreram só naquela época ou usaram linguagem própria daquela época para falar de eventos antigos, e também a datação por carbono de
fragmentos de textos encontrados, principalmente nas cavernas de Qumran. Todos esses dados vocês vão encontrar nesses livros que eu estou citando para vocês. Beleza? O outro é o livro de Juízes. Depois de Josué, então, nós vamos ver o livro de Juízes. São 21 capítulos, que são divididos da seguinte forma, também 3 partes. Ele vem com 2 introduções. A primeira vai do capítulo 1 até a metade do 2º capítulo, e trata as situações das tribos estabelecidas em Canaã. A segunda vai do versículo 6 do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 3. E argumenta sobre a teologia da história. Então, são 2 introduções. É bem possível, trata-se de 2 tradições, 2 introduções no livro de Juízes. A segunda parte do livro de Juízes são os acontecimentos. Essa parte vai do versículo 7 do capítulo 3 até o capítulo 16. Então, nós vamos ver como o livro de Juízes ele relata a ação de pessoas que assumiam a responsabilidade, não de um Estado necessariamente, mas da direção do povo. Alguns pequenos que estiveram envolvidos em poucos eventos e alguns grandes juízes. Depois, nós vamos ver os acontecimentos relativos a Micas e ao santuário de Dan, a concubina de Levita de Efraim e a guerra contra os benjamitas, que compreende o capítulo 17 e vão até o capítulo 21. E a redação final está aí por volta do século V a.C. Mais um também que segue a mesma situação. Agora nós temos aí o livro de Ruth. Ele possui 4 capítulos e relata o retorno da viúva Noemi a Belém, acompanhado de sua nora moabita Ruth. Relata o casamento de Ruth e Boaz, bem como o nascimento de Obed, avô de Davi. A redação final do livro de Ruth é por volta do século V e IV a.C. Olha como a redação tão perto da era cristã. Ele tratando de coisas tão antigas, tão antigas. Nós temos um problema quando nós olhamos isso aí, quando a gente lidar com o discurso dos conservadores, né? Porque se você trata os eventos como se eles estivessem acontecendo, como estão sendo registrados, você vai encontrar alguns problemas literários, de eventos, e vai construir uma teologia moderna em eventos antigos. No processo de interpretação, essas coisas são problemas. Por isso que quando nós falamos de interpretação da Bíblia, que a coisa não é tão simples, e de fato não é, e muita gente acha que interpretar a Bíblia é uma coisa fácil, e não é fácil. Porque se for considerar todos esses eventos e seu registro fora de seu momento histórico, e a linguagem usada, outra linguagem, fora o processo de interpretação dos próprios eventos, vão ter muito problema. Por isso que é importante ler os especialistas na área do Antigo Testamento para nós podermos compreender melhor cada um deles. Então, temos aí 1 e 2 Samuel. 1 e 2 Samuel contém 31. 1 Samuel contém 31 capítulos, 2 Samuel é composto de 24 capítulos. Os textos 2 somados podem ser divididos em 5 partes, os 2 divididos em 5 partes. Lembrando
é uma obra só. 1 Samuel é uma obra só. Ela foi dividida, mas é uma obra só. Não são 2 livros, entenderam? É um livro só. Então, os 2 juntos são divididos em 5 partes. A primeira fala da infância e invocação de Samuel, e os acontecimentos relativos à arca junto aos filisteus, a vitória de Israel sobre eles, que compreende o capítulo 1 até o capítulo 7. Depois vem a unção de Saul, como primeiro rei de Israel, culpas de Saul e rompimento com Samuel. Daí são talvez as partes da história de Israel mais lidas, né? E aí envolve o capítulo 8 até o capítulo 15 de 1 Samuel. A terceira parte já entra com Davi na corte. Aí vem o espólio de Golias, fuga de Davi por causa da perseguição de Saul, aliança de Davi com os filisteus, batalha de Gilboé, morte de Saul e Jonatas. Essa parte encerra a primeira parte de Samuel, quer dizer, o primeiro livro de Samuel, e vai do capítulo 16 até o 31. Aí em seguida vem a lamentação de Davi pela morte dos 2, e já é segundo Samuel, no primeiro capítulo de 2 Samuel. Aí a quarta parte vem o reinado de Davi sobre Judá e Israel, profecia de Natã sobre a perpetuação da dinastia davídica, pecado de Davi com Betseba, castigo e arrependimento de Davi, revolta e morte de Absalão. E aí esses eventos envolvem o capítulo 2 até o capítulo 20 de 2 Samuel. Os outros episódios de Davi pegam a quinta parte de divisão aí. Aí essa parte encerra o livro de 2 Samuel e vai do capítulo 21 até o capítulo 24. Redação final. Entre o século 6 a.C., na tradução da Septuaginta. 1 e 2 Samuel, na tradução da Septuaginta, faz parte dos livros dos reinos. E na Vulgata Latina é 1 e 2 Reis. Está vendo a diferença? Essa Vulgata Latina é aquela Vulgata, quer dizer, é a Bíblia que o texto católico usa como base. Então, a Vulgata pega a Septuaginta, que é uma tradução grega, de por volta do século, meados do 2º século. A Vulgata Latina tem por base o texto da Septuaginta e o texto da nossa conhecida Bíblia romana usa o texto da Vulgata. É claro, algumas mais novas, como a TEB, já fazem consulta às traduções dos textos maçoréticos dos judeus, além do texto da Septuaginta. Nós vamos falar de cada uma dessas Bíblias, depois vocês podem ficar tranquilos, explicar cada uma delas, para a gente ter uma noção mais precisa de como é que essas Bíblias foram traduzidas, como elas chegaram até a gente. Vou até indicar um livro para vocês que fala das traduções de Bíblia. Tem um livro só sobre traduções de Bíblia. As versões da Bíblia usadas aqui em língua portuguesa, principalmente. Bom, depois de 1 e 2 Samuel, agora nós temos aí 1 e 2 Reis. 1 e 2 Reis é resultado de um único livro. A divisão em 2 partes deixou ele com os 2 livros, com o primeiro 22 capítulos e o 2 Reis com 25 capítulos. E aí a gente pode dividir 1 e 2 Reis em 8 partes básicas, né? A primeira parte são as sucessões de Davi,
que compreende do capítulo 1 até o capítulo 2 de 1 Reis, reinado de Salomão na segunda parte, junto com a construção e dedicação do templo, visita da rainha de Sabá, pecados e morte de Salomão. E isso aí envolve o capítulo 3 até o capítulo 11 de 1 Reis. Na parte 3 nós temos o cisma e o rompimento das unidades do reino, que compreende os capítulos 12 e 13 de 1 Reis. E na parte 4 nós temos a história dos reinos até Elias, e envolve o capítulo 14 até o capítulo 16 de 1 Reis. A quinta parte é o ciclo de Elias, que compreende o capítulo 17 até o 22 de 1 Reis, e encerra o capítulo, no capítulo 1 de 2 Reis. Essa parte ela fecha no 2 Reis, não termina no 1 Reis não. Aí sim, o ciclo de Eliseu, que envolve os capítulos 2 e 13, de 2 até o 13 de 2 Reis. Os 2 reinos, até a queda de Israel, pega a 7ª parte, que compreende o capítulo 14 até o capítulo 17 de 2 Reis. E a 8ª parte, que é o reino de Judá, desde Ezequias até a destruição de Jerusalém por parte de Nabucodonosor. Esses eventos envolvem o capítulo 18 até o capítulo 25 de 2 Reis. E é interessante do texto de Reis, tanto do 1 como do 2 Reis, é que na tradução dos 70, 1 e 2 Reis estão no livro dos reinos. Então Josué está entre os primeiros e segundos dos reinos, e os capítulos de Reis estão no 3º e 4º dos livros dos reinos, na Septuaginta. E na Vulgata é o 3º e 4º Reis. Lá o 1 e 2 Samuel é 1 e 2 Reis lá. E na Vulgata é 2 e 1 Reis, que é da nossa Bíblia Sagrada, ela é lá na Vulgata 3º e 4º Reis. Então é uma divisão bem diferente, consideradas as divisões entre tanto a Septuaginta como a Vulgata. Muitas outras diferenças a gente vai ver pelo meio do caminho aí, na medida que a gente vai desenvolvendo a disciplina de introdução ao estudo da Bíblia. Vamos dar sequência. Aí nós temos agora aí 1 e 2 Crônicas, que tem seu formato original também em apenas um livro. É um livro só. No entanto, sua divisão atual caracterizou por 29 capítulos 1 Crônicas e 36 capítulos 2 Crônicas. Olha, gente, vocês não precisam decorar isso, não. Não é para decorar. Isso é primeiro para a gente ter uma noção. Isso aqui vai dando um norte a vocês de como vocês vão encontrar, como vocês vão trabalhar esse livro. Qual é o problema de decorar? É você achar que você sabe. Então não se decora. Se precisou, vai consultar. Precisou, vai consultar. Vai fazer uma exposição, vai consultar. E decorar acaba atrapalhando você aprender. Então, e a primeira divisão de crônicas vem a analogia de Adão até Davi, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9 de Crônicas, pois vem falando do reino de Davi, que compreende o capítulo 10 até o 29, depois o reino de Salomão, que compreende o capítulo 1 até o 9 de 2 Crônicas. Depois a 4ª parte fala dos reis de Judá até Joatão, que compreende o capítulo 10 até o 27, 2 Crônicas. E a 5ª parte das reformas de Ezequias e Josias, a queda do reino e o edito de Ciro, envolve dos capítulos 28 até o capítulo 36 de 2 Crônicas.
Crônicas, escrito por volta do século IV até o século II a.C. Século II a.C., sua redação final. É muito perto mesmo. Crônicas possui maior interesse teológico do que histórico, tanto quando seleciona os fatos quanto os interpreta. Na tradução da Septuaginta e na Vulgata são entendidos como complementos de Samuel e Reis. São partes complementares na tradução da Vulgata. O que é a Vulgata? É a Bíblia em latim, tá? Bom, aí nós temos agora Esdras e Neemias. Ambos originalmente são um só livro. Tanto Esdras quanto Neemias é um livro só. Então, se lê um, leia o outro, porque é um material só. Como um único livro. Aí sim, um condensa o outro com 13 capítulos. E representa a segunda parte, depois de crônicas, da obra cronista. Então, são das mesmas tradições das obras de crônicas. São dos cronistas. Cara, são fontes, isso é importante. Quando nós somos cronistas, nós estamos falando de fontes. São os responsáveis pelas interpretações dos eventos. São muito mais obras teológicas do que necessariamente obras históricas. Os interesses são muito mais teológicos do que históricos. Gravem isso, entendeu? Gravem isso. Isso é importante. Porque são intérpretes dos fatos que trabalham com esse material. Porque se você pegar Samuel e Reis, nós temos uma boa parte da história da monarquia de Israel. Por que mais crônicas? Porque crônicas é uma interpretação dos fatos. Relata e ao mesmo tempo que relata, interpreta os fatos com uma perspectiva mais teológica. Aí nós temos agora uma divisão de Esdras e Neemias em 4 partes, basicamente: entrada do retorno do exílio, construção do templo, da missão de Esdras, da missão de Neemias, da promulgação da lei, o recenseamento e a última missão de Neemias. Todas elas divididas para a primeira parte, que vai de Esdras, do capítulo 1 capítulo 6. Então, as 4 partes de Esdras, nós temos do capítulo 1 até o capítulo 6, que é a reconstrução do templo, do capítulo 7 até o capítulo 10, que é da missão de Esdras, e depois já em Neemias, do capítulo 1 até o 7, que é a missão de Neemias, e depois o recenseamento, que é a última missão de Neemias, que vai do capítulo 8 até o 13. E aí sim, a divisão dos 2 livros foi feita na época dos cristãos, que dividiu em 2 livros, né? Os títulos atuais figuram na Bíblia hebraica desde o século XVI. Então, na Bíblia hebraica essa divisão tem lá, mas é um livro só. E mesmo que no século XVI a Bíblia hebraica tenha considerado Esdras e Neemias como uma única obra, eles são, na verdade, uma obra só. Então deixa eu falar com vocês uma coisa assim bem breve sobre o livro de Esther. Na Bíblia hebraica, o livro consta lá na seção dos escritos, né? Não faz parte de livros históricos lá, né? Essa descrição não está lá. Só que na Bíblia cristã, na Bíblia Sagrada Cristã, é que ele consta
entre os livros históricos. Resumindo, o livro de Esther, ele fala da hebreia Esther, né, que se tornou rainha da Pérsia, seguindo ali o conselho de Mardoqueu, seu parente, né, e obteve do rei Assuero a salvação dos hebreus, que, né, estavam ameaçados de ser extintos, né, pelo ministro Amã, o ministro do rei Assuero. E depois Amã ele é punido, né, numa das festas que Esther faz lá, ele é punido, ele é exposto lá para o rei e acaba sendo punido. E conclui com o registro da festa de Purim. E a redação dele é por volta do século II a.C., muito perto aí da era cristã. Bom, pessoal, então nós vamos fechar essa parte aqui, né, sobre os livros históricos. No nosso próximo encontro a gente fala aí sobre os livros poéticos. Até mais, então. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.